Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Recebemos todos vocês de braços abertos. Mais do que isso, recebemos todos vocês de corações abertos, não só para este ato de culto, celebração ao nosso Deus, mas também para todas as outras atividades do ministério desta igreja. E você pode se inteirar sobre todas essas atividades no site de nossa igreja, logo na primeira página, abrindo o informativo semanal. Lá você terá vários programas, vários projetos desta igreja durante a semana, para que você participe conosco. É muito bom receber vocês. Mais uma vez, dizemos isto. Neste mês, como você bem sabe, estamos trabalhando juntamente com Missões Nacionais, proclamando um Cristo que é esperança para todo o nosso Brasil. Você pode sim atuar como missionário, falando de Cristo, mas também agindo como Cristo agiu na nossa sociedade, na sua família, onde você se encontra. Assim você pode, sim, aplicar a grande tarefa que Deus nos deu de proclamarmos esta esperança através da nossa vida. Portanto, trabalhe conosco, trabalhe com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, trabalhe com Missões Nacionais e desenvolva esta linda tarefa de testemunhar de Jesus a nossa esperança. Chamamos você, chamamos a sua atenção para esse desejo de servir ao Senhor, sendo um missionário, sendo uma missionária. Tenha um culto sob os cuidados do Senhor, sob a orientação do Senhor, e tenha uma semana praticando todos esses cuidados e todas essas intenções do Senhor para com sua vida e para com a vida daqueles que estão ao seu redor. Mais uma vez, seja um missionário, seja uma missionária durante toda esta semana. Este é o nosso momento de confissão. E eu convido você, meu prezado irmão em Cristo, amigo que conosco participa deste culto de louvor a Deus, a parar um momento para juntos orarmos, clamarmos ao Senhor e confessarmos os nossos pecados a Ele. Mas antes, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra do profeta Jeremias, no capítulo 23, quando ele assim nos diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. O nosso Deus é um Deus onipresente e Ele está em todos os lugares e está nos vendo. Não adianta nós nos escondermos da face de Deus. E mais ainda, nós precisamos nos aproximar dEle constantemente e clamarmos por perdão, por misericórdia, por erros e falhas que cometemos no nosso dia a dia. Vamos orar lembrando que Cristo é a única esperança. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de, neste momento, separarmos esta parte do culto para juntos confessarmos os nossos pecados. Ó Senhor, como é bom sabermos que Tu és um Deus que nos perdoa, que nos concede constantemente misericórdia. E Senhor, sabemos que não podemos fugir da Tua face. Aonde quer que estejamos, ali Tu estás, olhando para cada um de nós. Então, Senhor, nós queremos Te pedir que Tu venhas, que Tu purifiques, ó Pai, o nosso ser e que, acima de tudo, Senhor, Tu nos perdoe dos nossos erros, dos nossos pecados, de tudo aquilo, Senhor, que é contrário ao Teu propósito para cada um de nós. Muito obrigado porque, Senhor, podemos falar contigo e Tu nos recebe, ó Pai, como filhos amados, sempre pronto a nos perdoar. Nós oramos em nome de Jesus,
a única esperança. Amém. Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar, pois tenho tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. Nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele, marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim. E nada me abalará, Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver pra Jesus, meu Rei. Boa noite, meus irmãos. Estamos agora no momento de intercessão e nós iremos interceder por Alfredo Pina, Ana Maria Vieira Vilar, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizer Cláudio Dias de Sampaio, Betila Lacerda,
Campos Duarte Siqueira, Clóris Pacheco, Dalva Celina Pinheiro, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelos, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Almeida Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Ângelo, José Gomes da Silva, José Lino da Conceição, José Vaz de Melo, Marçal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Tereza Ferreira. Oremos, meus irmãos. Pai de amor e de grande bondade e misericórdia, mais uma vez nos colocamos sobre o Teu altar, Senhor, primeiramente para glorificar e exaltar o Teu santo e glorioso nome. Também teremos, Senhor, colocar sobre o Teu altar cada nome desse que foi citado, Senhor, que está precisando de um conforto Seu, Senhor, de uma cura vinda de Ti, Senhor, de um cuidado Teu, Senhor. Senhor, que cada uma dessas pessoas esteja sentindo nesse exato momento o Teu Santo Espírito, ó Pai, cuidando, tratando de cada um deles, ó Pai. Sê também com os cuidadores, os familiares, Senhor, traga Teu bálsamo para o coraçãozinho deles, Senhor, para que eles também possam estar sentindo, Senhor, Tua presença, ó Pai, no cuidado da saúde de cada um deles. Sê também com os médicos e os enfermeiros, ó Pai, que cuidam dessas pessoas, seja com os outros irmãozinhos que não estão nessa lista, que também estejam precisando, Senhor, de um cuidado Teu, Senhor, de um carinho Teu, Pai. Cuida, meu Deus, de cada um deles, trazendo, Senhor, Teu bálsamo, Pai, no dia a dia, Senhor, que eles possam, Senhor, estar sentindo a Tua cura divina, Pai. Senhor, também cuida, Senhor, dos nossos irmãozinhos que já estão vindo à nossa igreja, Senhor, as pessoas que estão trabalhando, ó Pai, que estão se dedicando, Senhor, para a obra, Senhor. Ser com cada um deles também. Perdoa, Paizinho querido, os nossos pecados, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Feliz campanha missionária, amada Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o seu missionário Ítalo Matoso e junto com a minha família estamos trabalhando aqui no estado do Ceará. Atualmente, meus amados irmãos, estamos trabalhando na revitalização da Igreja Batista no bairro Quintino Cunha, na plantação da Igreja Batista no bairro do Mondubim e na plantação da Igreja Batista no bairro Ancuri. No ano de 2019, organizamos a Igreja Batista no bairro Joaquim Távora. Porque Jesus Cristo é a única esperança, nós estamos muito gratos a Deus, porque 20 anos atrás, com fruto da contribuição e das orações dos amados irmãos, eu tive a minha vida alcançada e transformada pelo Evangelho de Jesus. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, nos diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Jesus Cristo é a única esperança para a nova geração. Jesus Cristo é a única esperança para as cidades, as grandes metrópoles que estão mergulhadas no secularismo, no ateísmo. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo é a única esperança para os povos menos evangelizados, como os povos ciganos, indígenas, ribeirinhos, nações inteiras que muitas vezes têm imigrantes aqui no Brasil, refugiados, que precisam ser alcançados com a palavra de Cristo Jesus. Amados irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, muito obrigado por todo o empenho na obra missionária. Eu, Ítalo, com a minha família, somos gratos a Deus por saber que não estamos sozinhos aqui no campo. E por isso, desejo de todo o coração que os amados irmãos não apenas façam a grande campanha missionária, mas que os irmãos continuem sendo essa igreja pioneira, referência, que ama a obra de Deus e que proclama: Jesus Cristo é a única esperança. Unidos nós iremos avançar, porque Jesus transforma. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço da sua família missionária aqui no Ceará. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução.
da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Continua Jesus contando a história. O filho mais velho estava no campo e, quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças e, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo.
Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejar e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Fuga, fome, fé, festa e fúria. Hoje é a fúria. Vamos orar. Ó Deus, o teu muito amor para conosco nos deixa sem palavras. Nós nem sabemos o que dizer, estarrecidos com tanta demonstração de amor, de carinho e de misericórdia. Agora pedimos que te manifestes mais uma vez, falando-nos à mente e ao coração, em nome de Jesus. Amém. As igrejas evangélicas hoje vivem num estágio esquisito. Por quê? Nelas há bem mais filhos mais velhos do que filhos mais novos. Elas estão cheias de gente que nasceu na igreja, mas talvez não tenha ainda certeza de salvação. Gente que conhece textos bíblicos, mas que carece de intimidade com o coração do Pai. E talvez até ache que merece alguma coisa porque está na casa do Pai há muito tempo. E por isso acha que tem, abre aspas, direitos adquiridos, fecha aspas. Você gosta de festa? Quando o filho pródigo voltou para casa, a Bíblia diz que o pai mandou fazer uma festa. Ele mandou matar, a tradução Almeida 21 diz o melhor bezerro, as traduções comuns da Revista e Corrigida diz o bezerro cevado. A minha tradução que eu estou lendo este ano, nova versão transformadora, diz que era um novilho gordo. Então, era um novilho, um animal preparado para as festas especiais. Há uma tradução da Bíblia, uma tradução curiosa e criativa, na verdade é uma paráfrase chamada A Mensagem, de Eugene Peterson. E lá, nesse relato, o Peterson colocou uma coisa interessante. Ele diz que o pai, quando o filho voltou, o pai mandou fazer um churrasco. Um churrasco. Mas o filho mais velho, que estava voltando do trabalho, voltando da lavoura, provavelmente faminto, mesmo assim, não quis participar. Para ele, aquele churrasco era um equívoco. Para ele, aquele churrasco era um desperdício. E mais do que isso, para ele, aquele churrasco era uma agressão. E por que ele não quis participar da festa do boi gordo? Será que ele era vegetariano? Ou será que ele era defensor dos direitos do bezerro? Nada disso. Lamento, mas é coisa muito mais complicada do que isso. Em primeiro lugar, nós veremos que o filho mais velho não quis participar porque aquele churrasco era temperado a
misericórdia. A fúria daquele irmão mais velho se devia a isso, falta de misericórdia. E ele não gostava de nada que fosse temperado à misericórdia. Para ele era tudo na justiça, tudo na ponta do lápis, tudo na justiça, nada de quebrar o galho de ninguém, nada de perdoar, nada de misericórdia. Essas coisas não falavam ao seu coração. Ele mostrou sua falta de misericórdia de algumas maneiras. Por exemplo, recusando-se a participar da festa que o pai promovera. No versículo 28, a Bíblia diz que ele se indignou e não quis entrar. Ficou lá fora, indignado, furioso, daí a fúria, furioso e não queria entrar. A visão que eu tenho disso é de ele ser um menino birrento, de bracinhos cruzados, beicinho esticado, protagonizando cenas de imaturidade explícita. Os criados entraram, ele não. Esse filho representa aqueles que não vibram quando os pecadores se arrependem. O Espírito Santo faz a parte dele, convencendo o pecador se sensibiliza com a convicção do Espírito Santo e se deixa converter, mas esse crente não celebra. O crente, filho mais velho, não celebra. Aquele churrasco parece estar salgado demais para ele. Ele achava que por poder entrar e sair da casa do pai a hora que quisesse, sem pedir licença, sem ter que preencher formulário especial, sem ter que atender a protocolos, ele achava que por conhecer cada centímetro daquele território doméstico, digamos assim, que isso lhe proporcionaria mais privilégios em relação ao seu irmão mais novo. Então ele mostrou sua falta de misericórdia, recusando-se a participar da festa. Ele mostrou também a sua falta de misericórdia, recusando-se a considerar irmão o seu irmão. No versículo 30, diz o texto que chegando, porém, esse é o filho mais velho falando para o pai, todo emburrado, todo furioso, e dizendo: chegando, porém, este teu filho... Eu estou aqui há tanto tempo e não ganho nada, chegando este teu filho. Presta atenção nessa expressão, este teu filho. Por que ele não disse, chegando meu irmão? Porque do coração dele, ele já havia riscado o nome do seu irmão. Em seu coração, o irmão era um afeto que se encerrava. Ele bloqueou o número do seu irmão em seu celular e apagou a amizade dele no Facebook. Não queria mais ter contato com o seu irmão. Não queria considerar irmão o seu irmão. E em terceiro lugar, mostrou a sua falta de misericórdia, recusando-se a aceitar o arrependimento do irmão. Em sua fúria, em sua ira, ele acusou o irmão. Ele desperdiçou os teus bens, papai, desperdiçou os teus bens com prostitutas. Você já leu o relato várias vezes, já ouviu dezenas, centenas de vezes? Em algum lugar Jesus diz que ele gastou o seu dinheiro com as prostitutas? Não, diz apenas que ele vivia uma vida desregrada, isso sim, né? Uma vida vivendo de modo irresponsável, diz lá o versículo 13, mas não diz que ele gastou dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes. O texto não diz isso. Talvez sim, mas talvez não, e na dúvida você sabe, né? Não podemos acusar. Mas para esse irmão mais velho não tinha dúvida, não tinha talvez. A ausência de misericórdia em seu coração transformava conjecturas em certezas.
gastou o dinheiro todo com as prostitutas. Não era verdade. Jesus, pelo menos, não diz isso. Então, o filho mais velho não quis participar porque aquele churrasco era temperado à misericórdia. O pai mandou matar o bezerro gordo, o novilho gordo, o bezerro cevado, e deu uma festa, e esta festa provoca a fúria do irmão mais velho. Em segundo lugar, o filho mais velho não quis participar daquela festa, daquele churrasco, porque aquele churrasco era temperado à humildade. A humildade. E esse tempero também não fazia parte da cozinha do filho mais velho. Ele, batendo no peito, disse, cheio de orgulho, versículo 29, há tantos anos eu te sirvo, meu pai, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Olha que sujeito. Há tantos anos eu te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Essa declaração de perfeição revela um desconhecimento da própria pecaminosidade. Eu tenho encontrado, não já encontrei só no passado, mas tenho encontrado frequentemente pessoas batendo no peito e dizendo, eu estou na igreja do Senhor Jesus há 30 anos, há 50 anos, nunca, e etc. Quer dizer, é coisa feia. É como dizem os alemães têm um ditado que diz assim, o autoelogio cheira mal. O autoelogio cheira mal. É uma coisa feia. É uma coisa feia alguém ficar se elogiando. Lembra até aquele fariseu, lembra que Jesus contou outra parábola, outra história que Jesus urdiu e contou. É a história do homem, um fariseu que vai orar e chega no templo, ele diz para Deus assim, ó Deus, é Lucas 18:11, graças te dou porque não sou como os outros homens. Não sou como os outros homens. 2 pontos. Ladrões. Tem 2 pontos, não é eu que estou botando. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano que está aí atrás orando também. Ou seja, os alemães estão certos. O autoelogio cheira mal. Cheira mal. Há muitos anos, o jornal O Dia publicou uma reportagem dizendo que o Pelé estava na Argentina e lá ele fez o seguinte comentário: jamais existirá outro Pelé. Esse é o Pelé dizendo, jamais existirá outro Pelé, como jamais existirá um Beethoven, um Chopin. Só nasce um a cada século. Ninguém discute, ninguém duvida que Pelé foi o maior jogador de futebol, não é exagero dizer, de todos os tempos. Mas o próprio afirmar isso, convenhamos, foi esquisito, digamos assim. Pegou mal, digamos desse outro jeito. Ainda mais porque, dito na Argentina, a gente viu que era uma provocação clara ao seu concorrente Maradona. O apóstolo Tiago explica por que ninguém deve dizer o que o filho mais velho disse. Tiago 2,10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. E mais à frente o Tiago diz, Tiago 3,2, todos, não é alguns de nós não, todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Isso me lembra até uma história
ridícula, é para rir mesmo, ou para chorar, não sei, você vai ouvir, depois você me diga se é para rir ou se é para chorar. É a história de um casalzinho, uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um casalzinho de namorados saiu à noite e durante o passeio eles começaram a sentir fome, e então os pombinhos passaram no McDonald's para pedir um sanduíche, mas fizeram isso no drive-thru, né, sem sair do carro. E o funcionário que atendeu o casalzinho, pegou a sacola, supondo ser a sacola do sanduíche, pegou uma sacola em que o gerente havia colocado todo o dinheiro das vendas daquele dia. Estava a sacola, parecida com a sacola do sanduíche, e o funcionário deu para o casalzinho a sacola do dinheiro do dia. Olha essa história. E deu para o casalzinho pegou o dinheiro, pensando que é o sanduíche, morrendo de fome, e foi para um lugar, né, estacionar direitinho, para comer, conversando. E quando eles abriram a sacola, você pode imaginar, né? Abriram a sacola e viram que em vez de sanduíche, estava ali aquela dinheirama toda. Eles fecharam a sacola e voltaram correndo às pressas para a loja do McDonald's. Mas nisso que vão lá até lá, depois voltam, é tempo suficiente para o gerente ficar desesperado. Ele ficou tão desesperado que já havia telefonado até para a polícia. Tá bom. E quando o gerente viu o casal com dinheiro, respirou aliviado. E aí começou um discurso elogiando a honestidade dos dois, e disse então que eles se preparassem para dar uma entrevista a um canal de televisão que estava ali, um telejornal da noite, e queria fazer uma reportagem, já que teve um fim tão diferente de uma tragédia. Aí o namorado ficou apavorado e disse: por favor, não, de jeito nenhum, não posso, mas o gerente: mas que é isso? O senhor fez um ato de bondade, por que tanta modéstia? Por que tanta modéstia? E o homem respondeu, apontando para a mulher: é que ela não é a minha mulher. Não era a mulher dele. Ou seja, eram honestos em questão de dinheiro? Eram, sem dúvida nenhuma. Mas adúlteros. Então você viu o que Tiago diz? Tiago 2:10. Tiago 3:2. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos. Quando não é na área de dinheiro, é na área sexual. Quando não é na área sexual, é na área de relacionamento, de calúnia, de maledicência. Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Então não era para o filho mais velho receber o irmão com essas pedras na mão. E ele não errava, não é? Ele não errava, não. Por isso, Jesus, certa vez, discutindo com os judeus, disse para eles assim, João 7,19: Moisés não vos deu a lei. Aliás, perguntando: Moisés não vos deu a lei? Não deu? No entanto, nenhum de vós a cumpre. Moisés deu a lei? Deu. E no entanto, ninguém aqui, Jesus aponta o dedo, ele tem moral para apontar o dedo, ele tem, e dizer: aqui ninguém aqui cumpre a lei. Pronto. E todo mundo ficou de bico calado. Na verdade, o filho mais velho estava com ciúme, e a opinião de Deus sobre o ciúme, sobre a inveja, não é coisa boa. Olha só o que Tiago, voltemos a ele, Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Eu me lembro de uma frase de William Seckler, um pregador inglês do século 17. Eu gosto dessa frase, ela diz assim: quando alguém se acha um Deus para si mesmo, ele se torna um demônio para os outros.
Olha que coisa triste. De novo, quando alguém se acha um Deus para si mesmo, ele se torna um demônio para os outros. Então o filho mais velho recusou-se a participar daquele banquete, daquela festa, daquele churrasco, porque aquele churrasco era temperado à misericórdia, à humildade, e em terceiro e último lugar, ele não quis participar porque aquele churrasco era temperado à comunhão. Com esse churrasco, com essa festa que o pai mandou fazer, reatava-se a comunhão do filho rebelde com o pai perdoador. Mas veja o que o filho mais velho diz ao pai, versículo 29, nunca me deste um cabrito. Olha, é uma reclamação tão infantil. Mas vamos ler. Nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Dá a entender que ele trabalhava para o pai, não porque amasse o pai, mas porque tivesse interesse, porque ele tinha, não há dúvida, ele tinha interesse em receber coisas de volta. Eu trabalho e ganho um cabrito, eu trabalho e ganho um boi, e ganho um novilho, e ganho um rebanho. Ou seja, ele queria churrasco com o tempero do retorno, com o tempero da recompensa, o tempero da premiação. Ele estava trabalhando para juntar, reunir méritos. Oh, infeliz! Mas você viu a resposta do pai? Resposta do pai, verso 31. Filho, meu filhinho do coração, para com isso. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Como é que pode passar essa minhoca na sua cabeça? Tudo que é meu é seu, você não tinha que ficar me pedindo um cabrito. Ou seja, ele morava com o pai, mas parece que não sabia que tudo era dele. E alguns de nós, meus queridos, parecem esquecer que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Paulo diz em Efésios capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão, você está pedindo uma bênção, uma bênçãozinha, Deus já lhe deu benções no aumentativo, no plural. Você é filho do dono da casa, você é filho do fazendeiro. Não tinha que estar choramingando por causa de um cabrito que o seu pai esqueceu de dizer que é seu. É tudo seu. Me lembro de uma história de um mendigo na Índia, que passou a vida toda mendigando, pedindo esmola, sentado em cima de uma pedra. A vida toda. Aí ele morreu e a prefeitura queria fazer uma rua onde tinha aquela pedra. Então tinha que abrir tudo, né? Abrir tudo. E aí removeram a pedra sobre a qual o mendigo passara décadas sentado mendigando. Sabe o que aconteceu? Quando a pedra foi removida, descobriu-se que ali, debaixo dela, havia uma mina de diamantes. Uma mina de diamantes, aconteceu na Índia. Ou seja, o sujeito passa a vida toda esmolando, pedindo dinheirinho, quando ele está sentado em cima de uma mina de diamante. Nós também, às vezes, esmolamos, quando Deus tem uma mina de diamantes da sua graça para nos oferecer. O filho mais velho morava com o pai? Morava.
Fugiu algum dia de casa para longe do pai? Não. Morava com o pai. E por isso estava sempre perto do pai. Mas ele não conhecia o coração do seu pai. Eu acho isso a verdadeira tragédia. A tragédia desta parábola, talvez mais do que o filho ir embora e gastar tudo e voltar na miséria, a tragédia é essa aqui. É o filho que mora com não conhecer o coração do velho, do pai. Ele trabalhava para o pai. E a nova versão transformadora diz que ele falou para o pai assim: eu trabalho para o Senhor que nem um escravo. Então, ele trabalhava para o pai que nem um escravo, mas não tinha intimidade com o seu pai. Se ele tivesse intimidade com o pai, ele saberia que o pai passara todo o tempo da ausência do seu irmão caçula, orando e torcendo, lamentando a saída do filho e esperando que o filho voltasse. Esse irmão saberia, ele tinha que saber isso, porque ele morava com o pai a vida toda. Tinha que saber, era obrigação conhecer o coração do pai. Ele saberia que seu pai não teria outra reação senão aquela de dar uma festa. Era para saber. Era para saber que aquela festa já estava nos planos do seu pai. E sabe por que ele não conhecia o coração do pai? Sabe por que ele não sabia que tudo que era do pai era dele? Porque ele não tinha comunhão com o pai. Trabalhava para, mas não tinha comunhão com. E isso é tragédia. Ele não parava para escutar o coração do pai, não conhecia a bondade de que seu pai era capaz, não conhecia. Irmãos, pode acontecer conosco, crentes velhos, envolvermos-nos tanto no trabalho do Senhor, ficarmos tão ocupados com a lavoura de Deus, com a obra, com a causa, com missões, com evangelismo, com conservação de patrimônio, enfim, nos envolvermos tanto com a obra de Deus, que acabaremos por não ter tempo para o próprio Deus. E repito, eis aqui a nossa tragédia. Temos que parar para conversar com o nosso Pai, dialogar com Ele, ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, sentir o que Ele sente pelo mundo perdido, nós também temos que sentir. O que Ele sente em relação aos seus outros filhos, nós também devemos sentir, ou seja, há uma intimidade. O que Ele sente, nós sentimos, o que Ele pensa, nós pensamos, o que Ele quer, nós vamos querer também. Eu quero encerrar, e encerrar hoje o Filho Pródigo significa encerrar essa série de cinco reflexões sobre essa parábola belíssima, a princesa das parábolas, mas eu queria encerrar fazendo uma pergunta a você. Pergunta: por que você acha, vestibular, primeira questão, por que você acha que Jesus contou esta parábola? Aliás, as outras duas do capítulo 15 têm o mesmo enredo. Alguém se perde e é achado, e quando se acha aquilo que é perdido, dá-se uma festa. É o enredo. Jesus repete. É uma moeda, é uma ovelha, é um filho, uma pessoa. Por que será que Jesus contou esta parábola? Você já parou para se perguntar isso? Se você fizer essa pergunta, você vai procurar a resposta, claro. E aí você vai encontrar a resposta no início do capítulo 15. No início do capítulo 15, a gente lê o seguinte, olha só. Todos os publicanos, os desprezados, pecadores, gente sem moral, de moralidade manca, gente sem vergonha, bandido, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele, de Jesus, para o ouvir.
Não é para discutir com ele, não, é para ouvir. A fome era tanta. Mas os fariseus, meu pai, mas os fariseus e os escribas, aqueles que copiavam a lei de Moisés, os profetas, os salmos, viviam copiando e interpretando a lei, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este Jesus, este rabino, este sujeito, recebe pecadores e come com eles. Tenha santa paciência. Recebe esse tipo de gentalha. Ouve esse tipo de pessoa, convive numa boa com eles. Que tipo de rabino é esse que veio lá da Galiléia? Que rabino estranho. Recebe pecadores e come com eles. 3. Então, contou-lhes esta parábola. Pegou? Que a parábola, ou seja, esta parábola que ele vai contar, que é a das 100 ovelhas, a primeira. Depois da moeda perdida, depois do homem perdido, essas parábolas foram contadas por causa dessas críticas. Do versículo 2, os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus não rejeitava o churrasco de ninguém, e foi para desmascarar a hipocrisia dessa gente tida na época como a essência, o suprassumo da espiritualidade. Ou como diria essa de Queiroz, torres preclaríssimas de santidade. Foi para essa gente que Jesus contou esta e as outras 2 parábolas. Meu amigo, qual é o tempero que dá sabor à sua vida? É a misericórdia ou é a do castigo para os outros, é claro? É da humildade ou é o tempero do orgulho? É o tempero da comunhão ou o da distância? A festa do pai do pródigo provocou a fúria do irmão do pródigo. Lembremos-nos disso, que o bezerro gordo, para ser apetitoso, precisa ter o tempero da misericórdia, da humildade e da comunhão. Ore comigo. Senhor, nós não temos muita moral para criticar esse filho mais velho, porque muitas vezes a atitude dele é a nossa também. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a superar essas barreiras, ajuda-nos a amar aqueles que trazes de perto ou de longe, do jeito que vierem, que nós possamos abraçá-los, amá-los, recebê-los e contigo celebrar o retorno deles. Ajuda-nos, pois, a sermos bons irmãos mais velhos para os filhos mais novos. Em nome de Cristo. Amém.
Olá, irmãos, boa noite. Eu sou Miriam Peixoto, componente da Comissão Eleitoral para 2022. Quero colocar aqui a nossa gratidão a Deus pelo que podemos apresentar à igreja neste tempo como comissão. Ao mesmo tempo que agradecemos aos 116 irmãos que participaram no preenchimento dos formulários na indicação de nomes. Os dons que recebemos vêm de Deus. E esses dons precisam ser exercitados, senão eles atrofiam. Pedro escreve: sirvam uns aos outros, conforme a graça que cada um recebeu de Deus. Neste tempo, não se permita, não se prive de exercitar o seu dom. Seu nome foi indicado para algum cargo, você não sabe como exercê-lo? Ore. Este é o momento em que nós estamos solicitando à igreja que ore pela indicação dos nomes, pelos nomes que já foram apresentados. Não deixe de orar por este motivo. Coloque lá no seu caderninho de oração. Agora, uma dica. Você ainda tem algum detalhe a acrescentar? Você quer cooperar com a comissão com a sua contribuição? Ligue 991 50 6725. Muito obrigado. Deus abençoe você que acompanhou este culto, que cultuou conosco nesta noite. Nossa oração é que o Senhor abençoe você durante esta semana. No meio da semana você pode dar uma paradinha para voltar a pensar os pensamentos de Deus. É na quarta-feira, nosso culto de oração pela internet, ao vivo, e você pode participar enviando o seu pedido de oração, e nós oraremos por você e também felicitaremos os aniversariantes da semana e também, enfim, louvaremos a Deus. Quarta-feira, às 19h30. Pode pegar o link no site da igreja ou recebendo, pode receber e passar para alguém também, tá bom? Muito obrigado e que Deus possa dar a você uma semana feliz. Nós vamos orar agora neste sentido. Encerramos, ó Deus, este culto nesta noite com o nosso coração cheio de alegria, desejosos de viver ao teu lado, de ter intimidade contigo, de conhecer o teu coração. Abençoa-nos, ajuda-nos, aperfeiçoa-nos segundo o eterno padrão que já tens desenhado para nós desde a eternidade. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.